da sabedoria como do conhecimento de Deus. Seus juízos são tão insondáveis, quão desconhecidos são os caminhos que Ele já traçou. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem a Ele deu primeiro para ser restituído? Pois dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Seus juízos são tão insondáveis, quão desconhecidos são os caminhos que Ele já traçou. Conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem a Ele deu primeiro para ser restituído? Pois dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Pois dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você e a sua família nessa noite. Amém. Antes de tudo, tenho uma informação muito importante para você. A Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lá no Salmo de número 119, versículo 105. Ainda no Salmo, só que no capítulo 1, versículo 2, diz assim, essa importante informação antes de tudo: bem-aventurado é o homem que o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então queremos iniciar mais um momento aqui juntos, dando essa importante informação para você relembrar, na verdade, sobre o lugar da palavra de Deus, do mandamento e da lei de Deus para a nossa vida, para a vida do povo de Deus.
Mais uma vez, vocês dedicam aqui esse momento especial para serem conduzidos nesse culto em Cristo, seja em particular, de maneira pessoal, devocional, ou seja, em família, em espírito e em verdade, e na mesma fé em Cristo, que nos une, que une a todos nós. O que eu posso dizer, a não ser, sejam todos muito bem-vindos para esse tempo aqui juntos. É um tempo de adoração, de louvor, de comunhão, dedicação, edificação e consagração ao Senhor Jesus. Hoje, especificamente, temos um motivo a mais para ser gratos a Deus e ser um momento de celebração. O registro é o seguinte: no dia 17 de maio de 1997, isso mesmo, aconteceu a organização da SAF da nossa igreja. SAF significa Sociedade Auxiliadora Feminina. É um dos departamentos de trabalho da nossa igreja, só que esse composto pelas mulheres, as mulheres da nossa igreja. Como alguns preferem chamar, o braço feminino, né? É o ministério feminino da igreja. Não somente para as atividades dentro da igreja, mas fora da igreja também. Então nós estamos muito gratos a Deus, porque hoje, precisamente, dia 17 de maio de 1997, só que há 22 anos atrás, estava sendo organizada a SAF da Igreja Presbiteriana do Jardim Aeroporto. É por essa razão que, na condução dos serviços litúrgicos, nessa hora, algumas irmãs da SAF assumiram aí o compromisso, né, de nos ajudar na condução dos atos litúrgicos, porque hoje nós estamos celebrando, nós estamos agradecendo a Deus pelas que estiveram presentes na fundação há 22 anos atrás, pelas que já passaram ao longo desses anos e pelas sócias, né, atuais, pela sua diretoria. Nós estamos agradecendo e celebrando a Deus por esses 22 anos do trabalho feminino na vida da nossa igreja. Que esse momento, mais uma vez, ao nosso Deus, ao nosso único Deus, seja dada toda a honra e toda a glória. Amém. Deus nos abençoe. Graça e paz, amada igreja, oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais este dia, por este culto e também pelo que o Senhor proporcionou a cada um, Senhor. Fica conosco, Senhor, neste culto e que a Tua presença, Senhor, alcance muitas vidas através da Tua palavra e através do Teu amor. Pois é disso que precisamos a todo momento, Senhor, pois Tu és a nossa rocha forte e o nosso socorro bem presente. Precisamos da Tua misericórdia, Senhor Deus, e da Tua sabedoria para atravessar esse temporal com paz, e essa paz que só vem de Ti, Senhor. Alcança, Senhor, aqueles que estão no leito de um hospital e protege a todos os que estão envolvidos nessa batalha, Senhor Deus, porque todos nós precisamos da Tua proteção, Senhor Deus. Fica com cada um que invoca o Teu nome, Senhor Deus, e mesmo que distante que estamos, Senhor, mas estamos juntos num só coração e espírito. Te damos graças, Senhor Deus, também por mais um ano de vida, Senhor, da nossa SAF, que completa agora 22 anos, Senhor Deus. Te damos graça porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor. É o Senhor quem sustenta os pés que vão na batalha, as mãos que trabalham e os joelhos que se dobram, Senhor Deus, em oração. Porque onde não conseguimos ir, Senhor Deus, sabemos que Tu, Senhor, é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e do que falamos, e é o Senhor que alcança, Senhor Deus, com Tua destra poderosa, Senhor. Senhor Deus, abençoa cada irmã, Senhor Deus, que participa da SAF, e também aquelas, Senhor Deus, que nos ajudam, e também, ó Senhor, nos sustenta a cada dia, Senhor Deus, para que
o nosso trabalho não seja em vão, Senhor Deus, mas que o Senhor nos ajuda para levar essa batalha até o final, Senhor Deus, com a tua graça, com o teu amor, e nos sustenta a cada dia, Senhor Deus. Fica com cada irmão nesse culto, nesse dia, nesta semana. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Graça e paz, irmãos. Levemos a nossa voz em oração de louvor e engrandecimento ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos, ó Deus, pela beleza da sua santidade, Senhor. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer, ó Deus. Quero pedir em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, cada família da nossa igreja, mesmo, Senhor, distante de cada um deles, não indo na Tua casa, mas estamos, Senhor Deus, reunidos, ó Pai, para orar e engrandecer o Teu nome, Pai. Também nesse momento, Senhor, quero pedir, Senhor, pela nossa nação, pelos nossos países, ó Deus, que estão passando por momentos tão difíceis, ó Deus. Mas sabemos, ó Pai, que nós temos um Deus que tem cuidado de todos nós, ó Pai.
cuidado dos teus filhos, livrando, Senhor Deus, dessa pandemia, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, abençoando também, Pai, os governantes, ó Pai, dando sabedoria a eles, para que logo em breve, Senhor, que tudo isso possa acabar. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor tem cuidado dos teus filhos, cuidado do teu povo, Pai. Sabemos também, ó Deus, que o Senhor é um Deus bondoso, maravilhoso, que está no controle de todas as coisas, Senhor. Mesmo, Senhor, cada irmão distante, sabemos que nós estamos unidos, Senhor, em oração, na leitura bíblica, Senhor, na Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, que tem cuidado do Teu povo, Senhor. Que logo em breve, Senhor Deus, se Deus quiser, logo estaremos todos juntos para louvar e bendizer o Seu santo nome. E somente a Ti, Senhor, é que devemos todo louvor, toda adoração, Senhor. Quero agradecer pela nossa igreja, Senhor, que está sempre, mesmo distante, está sempre unida, ó Deus. Estamos sempre unidos, Pai. E que tudo seja somente, Pai, para engrandecer o Teu nome. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estar falando contigo, Senhor. Obrigado pela nossa igreja, pelo Teu povo de Deus. Engrandecemos, Te louvamos e bendizemos o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. É muito bom estarmos juntos neste culto, adorando ao Senhor e podermos juntos lermos um trecho da Palavra de Deus. Para isso, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no Salmo 19. Eu aguardo alguns minutos. Vamos ler juntos, cada um com sua família ou sozinhos, como eu estou agora, o Salmo 19, dos versículos 7 a 14. Vamos ler então? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Para guardarmos no nosso coração e nos edificarmos neste culto ao Senhor, vamos ler novamente os versículos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Que o Senhor nos abençoe e nos encha com a sua palavra e nos conduza durante este culto ao Senhor. Amém. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o
teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Leitura de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 10 e 11. Leitura, 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 10 e 11. Leamos. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejamos tributados graças a Deus. Eu convido a amada igreja a estar baixando suas frontes para que possamos estar orando ao nosso Deus em gratidão pelos dízimos e ofertas. Oremos. Pai eterno e bondoso, nós agradecemos pelo Teu cuidado em nossas vidas, nós agradecemos, Senhor, pelo Teu suprir, Senhor, em nossas vidas, e nesse momento, Pai, queremos agradecer, Senhor, pelos dízimos e ofertas, Senhor, que cada irmão pode colaborar, pode ofertar, pode dizimar, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem suprido a mesa de cada um dos Teus filhos, dos Teus servos, e nós sabemos, ó Pai, que tudo está debaixo do Teu cuidado.
Continua, Senhor, sustentando, fortalecendo, direcionando, Senhor, o viver, Senhor, de cada um dos nossos irmãos, suprindo, Senhor, aquilo que é necessário, amenizando, Senhor, os anseios, Senhor, em decorrência desses momentos atípicos qual nós temos vivenciado, mas nós sabemos que tudo está debaixo da Tua direção e do Teu cuidado. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que somos dependentes de Ti e é o Senhor que está no comando de nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelos dízimos e ofertas que aqui foram depositados, Senhor, para que possamos estar sustentando, Senhor, a Tua igreja, Senhor, e a propagação da Tua palavra. Continua, Pai, nos dando a Tua direção, continua, Senhor, sustentando a mesa de cada um dos Teus filhos, para que possam, Senhor, sempre ser fiéis em tudo aquilo, Senhor, que o Senhor nos concede. Obrigada pelo Teu cuidado e obrigada, Senhor, pelo Teu suprir em nossas vidas. A Ti, tão somente a Ti, louvores e glórias, em nome de Jesus. Amém. Semeamos a fim de nos dar pão, mas Deus é quem a nutre, com benfazeja mão. É Deus quem manda o frio, o inverno e o verão, a chuva, o doce orvalho e a fresca viração, de todo bem a fonte é o nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor, o Criador de tudo, que em toda parte está. Glória à flor silvestre e a estrela ao brilho dá. Os ventos lhe obedecem e o bravo mar também. As frágeis avezinhas o seu cuidado tem. De todo bem a fonte é o nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor. A nós, porém, seus filhos, revela mais amor, mandando a este mundo o Filho Salvador. A nós fazendo herdeiros de tudo quanto tem, na redenção perfeita que dele nos provém. De todo bem a fonte é o nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículos 18 até o versículo de número 20, para nossa edificação na palavra de Deus. Nos vídeos anteriores, dos domingos anteriores, você pode ter
uma ideia do que temos conversado aqui a partir do livro do profeta Isaías, capítulo 40, como uma série de pregações que temos feito na nossa igreja já em fevereiro, no início desse ano. Enquanto você abre a sua Bíblia na passagem sugerida, devo lembrar a você que o nosso tema geral tem sido para ser fortalecidos e renovados em nossa aliança com Deus. É muito importante que saibamos quem é o nosso Deus, como é que ele se revela e quais as circunstâncias na qual ele fala a respeito de si mesmo ali com o povo de Israel, e que isso se reverbera também para os nossos dias a partir da palavra do nosso Deus. Isaías capítulo 42, versículo 18 a 20, diz assim a palavra de Deus ao nosso coração. Versículo 18, é Deus falando: surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como meu amigo, e cego como o servo do Senhor? Versículo 20. Tu vês muitas coisas, Israel, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado, foi do querer, foi da vontade do Senhor, por amor da sua própria justiça, fazer o quê? Versículo 21. Engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Não obstante, Israel é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. Todos em Israel são postos como presa, e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz: restitui. Quem há entre vós que ouça isto? Quem atenda e ouça o que há de ser depois? Versículos 24 e 25. Quem foi que entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor, aquele contra quem eles pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isto lhes ateou fogo ao redor. Contudo, eles não entenderam. Os queimou, mas não fizeram caso. Isaías capítulo 42, versículos 18 a 20, leitura da palavra de Deus para nossa edificação. Amém. Antes de entrar no texto propriamente dito, deixa eu lhe perguntar algo que faz parte da história bíblica. Quando as grandes caravanas no Oriente Antigo, elas atravessavam os desertos escuros com suas tempestades de areia, aqueles mercadores, aqueles viajantes, pessoas se deslocando de uma cidade para outra nos desertos. Você imagina, você faz ideia como que os viajantes, os mercadores faziam para que ninguém se perdesse no caminho? O que é que os mercadores utilizavam, qual o recurso, qual a tecnologia, né, digamos assim, que eles utilizavam para que os viajantes não se perdessem no caminho? Os historiadores, arqueólogos daquela época, eles dizem que os mercadores, né, os viajantes pelo deserto, especialmente à noite, que era um horário melhor para se viajar no deserto, né, mais fresco, não no calor do dia, os historiadores dizem que eles utilizavam uma espécie de material reluzente e brilhante amarrado ao tornozelo das pessoas. Não sei se em cada um ou nos principais, mas o fato é que eles amarravam uma espécie de lâmpada, né, no tornozelo das pessoas. Era um material reluzente, brilhoso, para que ninguém viesse a se perder. Ou, se acaso alguém perdesse o caminho, ele olhava lá para as lâmpadas, né, para aquelas luzes amarradas ao tornozelo dos viajantes e podia reencontrar o seu caminho de volta. Essa história é interessante porque ela joga uma luz também, né, me permita aí a repetição da palavra, sobre a nossa meditação de hoje. Por exemplo,
o salmista, do Salmo de número 119, quando ele olha para aquela cena, à noite, ali no deserto, ele olha aquela cena, ele faz uma reflexão e ele diz o seguinte: olha, lâmpada para os meus pés, a lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus, é a tua palavra, Senhor. E ela também é luz, luz para o meu caminho. A lei, a palavra e a vontade revelada de Deus são os nossos guias. Eu lhe pergunto já de início, então, nestes dias difíceis pelos quais estamos passando, qual é a tua lâmpada? Ou você acha que você tem luz própria? Ou você acha que você sabe se conduzir acertadamente em todas as nuances, complexidades e situações da vida? Você tem luz própria para tudo isso? Qual é o farol que ilumina teus passos? Qual é o farol que ilumina tuas decisões, os teus pensamentos? Meus irmãos e amigos, nesse momento, nós queremos sublinhar com vocês o fato de que para ser fortalecidos, reconduzidos e renovados em nossa aliança com Deus, um fato é certo. Ouça, veja o que ele revela. A lei de Deus, ela é o nosso guia. A lei como sinônimo de palavra, a lei como sinônimo de mandamentos, vontade revelada de Deus. Mas esse atributo, essa lei, essa vontade de Deus é reafirmada para Israel em que circunstâncias? É o que eu quero chamar a sua atenção para o texto bíblico, especialmente o versículo 18. Nos versículos lidos, especialmente no versículo 18, veja que há um diagnóstico sobre a situação do povo de Israel em relação a Deus, em relação à palavra de Deus. Deus faz o diagnóstico dizendo que o seu povo estava acometido de cegueira e surdez espiritual. Isso mesmo, surdez e cegueira espiritual quanto à vontade dele, a palavra dele, a lei dele. Versículo 18. O fato é que Israel tinha ouvido para ouvir, olhos para perceber, mas só que eles não colocavam em prática a lei de Deus, o que era ouvido e o que era percebido. É como se Deus estivesse falando no versículo 18 da seguinte forma: olha, vocês estão surdos? Prestem atenção ao que eu estou dizendo. Vocês estão cegos? Abram os olhos para o que está acontecendo, para o que está sendo dito na palavra. Ou seja, o meu servo, versículo 19, 23 e 24 agora, é Deus falando: o meu servo, o meu mensageiro, o meu amigo, eles são dotados de órgão de sentido. Só que esses órgãos, quanto a mim, não funcionam. Porque não há ninguém que ouça a palavra de Deus, que veja, que atenda. Israel, vocês são os meus amigos, os meus mensageiros, mas vocês não estão escutando. Justo povo que considera o meu amigo está obstinadamente cego para a minha vontade. Eles pecaram contra o Senhor quando não quiseram obstinadamente andar nos seus caminhos e nem deram ouvidos à sua lei. Qual foi o resultado? Qual a consequência? Desobediência gera morte. O pecado gera morte. Qual foi a consequência, o resultado disso? Versículos 20, 21, 22 e 23. O resultado daquela debilidade espiritual é exatamente essa. É que você vê muita coisa, mas você está disperso, você está distraído, você está desconectado da realidade do reino, da palavra, da aliança. Você almeja muitas coisas, você pretende muitas coisas, está ansioso por uma série de coisas, você vê muitas coisas, mas não observa o que é mais importante. Ainda que você tenha ouvidos abertos, nada ouves. Por isso, é por essa razão, diz Deus para Israel, que vocês são um povo roubado. Isso significa um povo sem alento, desanimado, sem vitalidade. Vocês são um povo saqueado, ou seja, sem recursos, sem sentido.
Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. Se era para sair dos cárceres, Israel voltava ao cárcere, não atentando à palavra de Deus. Ficava numa espécie de círculo vicioso da vida, sem sentido. Vocês são postos como presa, vítimas de si mesmos, no seu próprio sofrimento, no seu vitimismo. E pior, termina o versículo 23, sem ninguém para ajudar. Portanto, irmãos, essa era a circunstância histórica, espiritual do povo de Deus. Cegueira e surdez quanto à vontade e à lei de Deus e o seu querer. Já mencionei aqui anteriormente que aquela cegueira e aquela surdez espiritual do povo de Deus, elas foram, na verdade, agravadas naquele cenário histórico e político vivido por Israel no Oriente Antigo. Na história, vocês vão lembrar que o profeta Isaías estava prevendo e antecipando 70 anos que são chamados de cativeiro babilônico, né? o exílio babilônico, quando eles ficaram distantes, né? lá de Judá, de Jerusalém, da terra, da casa, da família, do templo, dos muros, de toda a sua tradição, eles ficaram distantes. Aquele distanciamento agravou em Israel a cegueira e a surdez, gerando descrença, a descrença gerando indiferença, porque o pecado da cegueira e da surdez é isso. Eles têm a palavra, mas eles são indiferentes. Não prestam atenção, passa desapercebido. Era decorrente aquela desobediência, aquela cegueira, se agravou ali no exílio babilônico. Só que aquela cegueira e aquela surdez espiritual que ali se agravou é histórica. Eram decorrentes principalmente da pobreza e da pequenez no relacionamento pessoal com Deus e com a sua palavra. Eu já mencionei aqui que lá no capítulo 1, versículo 3, em outras ocasiões, que o Senhor foi preciso na sua comparação, embora é duro, né, de admitir, mas foi essa comparação, quando Deus disse assim: Israel, o boi conhece o seu possuidor. Israel, o jumento sabe quem é o dono da sua manjedoura, ou seja, aquele que cuida dele. Mas você, Israel e Jacó, vocês são indiferentes a mim, vocês não têm conhecimento, o meu povo não tem entendimento. Ainda sobre essas circunstâncias, dessa relação do povo de Israel com Deus e com a sua palavra, lá no capítulo 29, versículo 13, desse mesmo profeta, olha o que Deus disse a respeito do povo. Ele disse assim: olha, este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios eles me honram. É isso mesmo, com a boca e com os lábios. Olha, mais uma vez, está falando dos olhos, falando dos ouvidos. Lá no capítulo 29 fala da boca, fala dos lábios. Ele diz assim, olha, com a boca e com os seus lábios esse povo me honra. Mas qual é o problema? O seu coração está longe de mim. O seu coração está longe de mim. Um envolvimento parcial, um envolvimento apenas superficial. O seu coração está longe de mim. E o seu temor, o temor do povo de Deus, para comigo, diz o Senhor, consiste, sabe só em quê? Em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Está lá em Isaías capítulo 29, versículo 13. Portanto, irmãos, que diagnóstico tão ruim nessa relação de Deus para com o seu povo, mas principalmente do povo em relação a Deus. Deus revela a sua lei, revela a sua vontade como lâmpada, como luz, como farol. O povo de Israel tinha olhos, tinha ouvidos, tinha boca, tinha lábios, mas eles eram surdos e cegos espiritualmente para prestar atenção à palavra de Deus. Eles eram indiferentes. Mais uma vez eu retorno àquela pergunta feita no início. Nesses dias, qual tem sido a lâmpada que ilumina os teus pés? Em todo o tempo, qual é o farol que ilumina, que orienta, que dá prumo, que dá norte, que dá sentido às tuas escolhas, aos teus pensamentos, às tuas relações? Qual é? Mais uma vez eu repito,
para ser reconduzidos, para ser renovados, para ser fortalecidos na nossa aliança com Deus. Deus mostra a si mesmo aqui nessa passagem através da sua lei, da sua vontade e do seu querer. Ora, nesse quadro, então, para reverter aquela debilidade, aquela insensibilidade espiritual, eu chamo a sua atenção para 2 movimentos que Deus fez aqui no texto em relação ao povo de Israel. 2 movimentos. O primeiro movimento que Deus fez, estou começando do último, para depois voltar para o versículo 21, mas no final aqui no versículo 24 e 25, o movimento que Deus faz para libertar, para reverter aquela insensibilidade, aquela indiferença, aquela apatia espiritual, cegueira e surdez em Israel, é que Deus os matricula na escola da disciplina espiritual. Isso mesmo, para reverter aquela indiferença, para reverter aquela insensibilidade espiritual, Deus os matricula na escola da disciplina espiritual. Versículos 24 e versículo 25. Quando Deus pergunta assim: olha, quem vocês pensam que entregou Jacó aos matadores? Quem vocês pensam que soltou os ladrões para atacar Israel? Deus responde: fui eu mesmo. Eu os matriculei na escola da disciplina. Não é a ira de Deus que está por trás de tudo isso? O poder do castigo de Deus, da disciplina de Deus sobre o seu povo? O mundo deles, irmãos, desmoronou. O mundo deles, no distanciamento, no exílio, aquele mundo de ter a lei, ter os profetas, ter os sacerdotes, ter o culto, mas sendo indiferente, insensível à voz de Deus, aquele mundo acabou, aquele mundo desmoronou. Certo era que aquilo chegaria ao fim. Aquela vida de indiferença, de insensibilidade, ela não poderia ir muito longe. O mundo deles desmoronou, versículo 24 e versículo 25. Só que, atenção, mesmo assim, eles não compreenderam e nem atentaram para a palavra de Deus. A vida deles estava em ruína. É como foi dito anteriormente, presa a uma caverna escura, presa ao cárcere, tinha luz, tinha lâmpada, tinha farol, mas eles não prestavam atenção, eles eram surdos, eles eram cegos, e o texto vai mostrar que eles eram responsáveis por isso, obstinadamente responsáveis por isso. Eles não quiseram prestar atenção à voz de Deus. Eles não quiseram levar a sério a palavra e a orientação de Deus. Portanto, o primeiro movimento, no final do versículo, aí depois eu volto para o versículo 21, que Deus faz para tirá-los daquela cegueira, daquela insensibilidade, daquela surdez espiritual, é matriculá-los na escola da disciplina espiritual. E aqui eu deixo a pergunta: será que hoje, nesses dias, por tudo que temos passado, não estamos justamente matriculados no ano letivo da escola espiritual de Deus? Pare para pensar. Será que tudo o que está acontecendo ao nosso redor não é justamente a escola na qual nós estamos matriculados da disciplina, da correção e do juízo de Deus? Será que não? Eu chamo a sua atenção para esse fato, para o que a Bíblia diz e para a circunstância que nós estamos vivendo. O segundo movimento que Deus fez aqui no texto e que Deus continua fazendo para reverter aquela insensibilidade, aquela surdez e cegueira espiritual do povo de Deus, é que Deus engrandece a sua lei e a torna gloriosa. Versículo de número 21. Deus não diminui a sua lei por conta da cegueira e da surdez espiritual do povo de Israel. Deus não diz assim: olha, já que o povo não prestou atenção, já que o povo não enxergou, não viu,
vamos tirar a lei de cena, vamos apagar essa luz que é a lei de Deus. Não, ele não faz isso. Pelo contrário, é aí que Deus acentua, é aí que Deus sublinha, é aí que Deus renova, que Deus engrandece a sua lei e a torna gloriosa, porque somente a sua lei, a sua palavra, a sua vontade é luz em tempos escuros. Dizendo para Israel, ouçam, vejam. Deus está dizendo que a identidade, o norte, o prumo, o caminho e o vigor do povo de Deus, o ânimo, o vigor do povo de Deus eram decorrentes da obediência, do olhar para a luz, do andar na vontade e na lei do Senhor. Ele não diminui a sua lei, pelo contrário, é aí que ele acentua como sendo aquele farol para o qual devemos olhar em tempos escuros e tempos sombrios. Moutier, um comentarista do Antigo Testamento, em seu comentário ele diz assim: pela sua lei, o Senhor demonstraria todo o seu amor e misericórdia, justiça e poder de sua palavra e caminho através do missionário no Antigo Testamento. O missionário do Antigo Testamento era o povo de Israel. E assim, alimentados pela palavra e alimentando os outros pela palavra, as nações da antiguidade seriam libertas da sua própria idolatria e da sua própria cegueira. Foi da vontade do Senhor conceder a Israel ouvir, enxergar e andar conforme a aliança do Senhor como mensageiro entre nações. Veja que Israel fracassou em observar, em ouvir, em prestar atenção à lei de Deus. Mas isso não subtrai da lei e da vontade de Deus o seu lugar na nossa relação com Ele. Meus irmãos, é assim que Deus se revela. Apesar daquela circunstância de cegueira e surdez como naquela época e como nos nossos dias. Os nossos dias também são dias de indiferença, de insensibilidade quanto à lei de Deus, à palavra de Deus e à vontade do Senhor. É sempre para depois, quando eu tiver tempo, na próxima oportunidade, eu não acredito assim, isso é relativo, isso não se aplica, isso foi no passado. Mas é nesse contexto que Deus se revela através da sua palavra, dos seus mandamentos, da sua lei, como nosso guia. Quero chamar aqui a sua atenção para boas novas. Boas novas. O fracasso de Adão no Éden e a debilidade espiritual de Israel, cegueira e surdez em cumprir a lei de Deus, olha só a boa nova que eu quero chamar a sua atenção. O fracasso de Adão lá no Éden e o fracasso também de Israel e Jacó coloca em evidência singular o servo perfeito, que é Cristo Jesus. Sim, Cristo Jesus, ele, diferente de Adão, diferente de Israel no Antigo Testamento, ele veio para cumprir a lei de Deus em nosso lugar e no lugar deles. Cristo veio nos convidar a viver nele, andar como ele andou, em consonância com a vontade de Deus. Ele que obedeceu e foi fiel a toda a palavra de Deus, que não veio para revogar, mas sim para cumprir a lei de Deus. Ele, Cristo Jesus, ele veio em nosso socorro. Ele veio para nos reconciliar com o plano, a vontade revelada e o propósito de Deus. Chama sua atenção para o fato de que quando Jesus resistiu e venceu a todas as tentações do diabo no deserto por 40 dias, conforme revelado lá em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, ele tão somente disse em todas as ocasiões: está escrito, Satanás, não só de pão material, não só de pão, do material, do concreto, do que se vê, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Toda palavra que procede da boca do Senhor, disso se alimenta o homem, disso é que vive o homem com inteireza e com plenitude de vida, no versículo 4. Trazendo, irmãos, para os nossos dias, em apenas poucos meses, privados das atividades regulares da igreja,
privados das atividades regulares da igreja, passando pela crise atual que nós estamos passando, que não é local, mas é nacional, é global, que ninguém imaginava que isso poderia estar acontecendo em nossos dias, esse exílio, né, de todos nós, essa crise social, política, saúde pública, próximo à recessão econômica que estamos vivendo pela frente. Qual é a tua lâmpada? Qual é a tua luz? O que é que está pendurado aí no teu tornozelo, no teu coração, como farol para a tua vida? Qual é o farol que ilumina os teus passos, tuas decisões, teus pensamentos nesses desertos escuros? Matriculados nessa escola da disciplina espiritual de Deus, o quanto você já teve os olhos abertos, os ouvidos para a vontade de Deus, para voltar, para retomar o caminho da palavra, das leis e dos mandamentos de Cristo Jesus. Há nessa passagem também uma conclamação ao povo de Deus para retornar, para ouvir, para deixar toda a insensibilidade, toda a debilidade. Há aqui um chamado a prestar a devida atenção à palavra de Deus como lâmpada e assim ser uma luz, um mensageiro e uma testemunha da vontade de Deus nesse mundo. Andar nesse deserto não como perdidos, andar nesse deserto no qual estamos matriculados, tendo a luz da palavra de Deus. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 25, falando dessa lei, né, da vontade de Deus, Tiago diz assim: quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e vive na prática da palavra, que ele chama de lei perfeita, lei da liberdade, vejam só, que nela persevera, não sendo um mero ouvinte negligente, mas um operoso praticante, essa pessoa, diz Tiago, será uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa abençoada por Deus. Portanto, irmãos, a identidade, o ânimo, o vigor, a renovação do povo de Deus são decorrentes de andar em conformidade com a sua lei, com a palavra de Deus, com seus mandamentos, conforme revelados em Cristo Jesus. Eu repito, para ser fortalecidos e renovados nessa aliança com Deus, retorne, ouça, veja e preste atenção ao que ele revela. A lei de Deus, a palavra de Deus, o mandamento do Senhor é o nosso guia, é a nossa lâmpada, é a nossa luz em todo o tempo da nossa vida, para que toda honra e toda glória seja dada ao nome dele. Amém. Deus nos abençoe. Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Um mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São
Graça e paz por parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ter uma oração de consagração neste momento? Oremos. Senhor amado, em nome de Jesus falamos contigo. Queremos nesse momento, Senhor, dedicar a Ti a SAF da nossa igreja, Senhor. A Sociedade Auxiliadora Feminina, que está completando mais um ano. São 22 anos, Senhor, de ajuda, de auxílio, de dedicação, de amor, de carinho, para com a nossa igreja do Jardim Aeroporto, mas também para o reino do Senhor Jesus. Seja abençoando, Senhor, essas mulheres que têm sido incansáveis, Senhor amado, nas visitações, nas orações, como mãe de oração, Senhor, do Projeto Ana. Muito obrigado, Senhor amado. Seja abençoando poderosamente, com a Tua bênção, com a Tua mão santa, Senhor amado, as mulheres, Senhor, da SAF da nossa igreja. Muito obrigado, Senhor amado, por essa sociedade que tem ajudado muito a nossa igreja e tem também colaborado muito também para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez te pedimos, abençoe poderosamente as mulheres da nossa igreja que fazem parte da SAF. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. As abençoe em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e consagramos por Cristo e para Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, especialmente a SAF da nossa igreja, nesses seus 22 anos, queremos agradecer a Deus pela vida de vocês, pela vida de cada um dos irmãos e nesse momento muito especial, gratos a Deus pela vida da SAF da nossa igreja, das irmãs da nossa igreja. E sobre vocês eu peço a bênção do Senhor que diz assim: meus irmãos e irmãs, para serem fortalecidos e renovados na aliança com Deus, que a graça e a paz do nosso Deus, o amor e a misericórdia do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, e a consolação, a lei, a verdade, a palavra, a santa orientação e o encorajamento do Santo Espírito de Deus seja sobre cada um dos irmãos, sobre a SAF da nossa igreja, sobre as suas respectivas famílias e sobre a igreja de Cristo Jesus, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Deus nos abençoe. Amém. Sempre unidas, companheiras, declaremos por Jesus, guerra santa contra as trevas, pelejando junto à cruz. Vamos todas, sempre unidas no Senhor, como esposas, mães ou filhas, trabalhemos com fervor. Somos fracas, bem sabemos, mas havemos de vencer, se tivermos confiança, se cumprirmos o dever. Vamos todas, sempre unidas no Senhor, como esposas, mães ou filhas, trabalhemos com fervor. Sempre firmes na esperança, confiando no Senhor, imploremos sua graça e busquemos seu amor.